Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje estamos chegando ao último dia da nossa temática, falando sobre creches, sobre a adaptação das creches. Bom, no nosso momento anterior, nós falamos um pouco sobre como preparar a creche para receber a criança com deficiência. Falamos um pouco da formação do professor, das adaptações arquitetônicas e das adaptações curriculares. Hoje nós trouxemos um convidado, uma convidada aqui para dar o seu depoimento, não é? Uma convidada importante, ela que é gestora de uma creche, Eliane Rodrigues. Ela é gestora da creche Escola Municipal Francisco do Amaral Lopes. Obrigada, Eliane, por ter comparecido aqui, por ter topado estar aqui no Educa Recife, compartilhar a sua experiência com a creche. Obrigada, boa tarde, foi um prazer. Bom, a gente vai falar hoje com a Eliane toda a experiência que ela tem, como é essa adaptação, como é que são recebidos esses estudantes. Está aqui a foto da escola, né, da creche escola. Ela que fica ali na Agamenon Magalhães, é uma creche escola bem grande, não é, Eliane? Quantas turminhas tu tem lá? Nós temos 8 turmas. 8? 8 turmas. Todas creche ou tem a escola na parte do grupo 5 e 4? Nós temos uma creche escola, então nós temos 2 turmas de grupos da educação infantil, que é o grupo 4 e o grupo 5. Então, dessas 8 turmas, 6 são de creche, né? Crianças de 0 a 3 anos de idade que ficam em sistema de cuidados integrais, né? De creche, de aulas integrais. Eles têm aula pela manhã, tem todo um trabalho pedagógico e tem a questão do cuidar, porque somos uma creche. Exato. E quantos estudantes com deficiência, Eliane, vocês recebem lá na creche? Bem, atualmente nós temos 4 com laudo e nós temos alguns casos que estão sendo ainda estudados, que estão no processo de, vamos dizer, ainda em investigação, não é? E um caso que a gente está ainda na questão da sensibilização da família, né, para que esse caso seja melhor estudado, que haja um olhar diferenciado para descobrir se de fato há uma deficiência e dar os encaminhamentos necessários para que essa criança possa ter o atendimento necessário, possível. A gente falou um pouco aqui, Eliane, durante essa temática, sobre a questão da formação dos professores, sobre o acolhimento com esses estudantes. Me diz um pouco como é esse acolhimento. Primeiramente, como essa família chega na creche, né, com os filhos tão pequenos, com esse vínculo, não é? E aí eles sabem que os filhos têm essa deficiência e tem o medo, não é? Sim. A sensação talvez de abandono. Tu percebes isso na creche? Como é que a família lida com isso? E como é que as crianças também ficam na creche nesse primeiro momento? A questão da adaptação na creche das crianças, ela perpassa muito pela tranquilidade ou não tranquilidade que as mães, que a família vai dar nesse momento. Nós temos uma situação bem engraçada esse ano, é que a criança saiu no período de pandemia, né? Ela saiu do grupo 3 e ela voltou agora ao grupo 5. Então, no primeiro dia de aula, essa nossa criança que é autista, a mãe teve uma crise de choro, né? Aí eu perguntei para as mães, por que você está chorando tanto? Aí fui acolher aquela mãe e ela disse, porque ela não ligou para mim, Lili. Ela nem sequer, ela deu chá, você viu o que ela fez? Ela me deu chá e entrou. A mãe ficou você mais quer que ela triste do que a sofra? criança. Não. Eu disse, então, meu amor, é que a memória dela, ela disse, mas faz muito tempo que ela não está na creche. Que bom, que ficou uma marca legal nela. Exato. E que ela se sentiu confiável, porque uma das coisas que a gente temia nesse regresso e que a gente estava assim bem preocupados e nos preparamos para esse acolhimento é que esperávamos até uma certa resistência dessa criança, não é? Depois do período de pandemia, onde a ADE não era
algo bem conhecido, uma pessoa realmente do convívio dela, que ela só ficou um mês com essa pessoa, né? Mas aí esse trabalho feito durante a questão da pandemia online e essa preparação que a gente teve, esse cuidado que se teve, porque vai muito do profissional e a sensibilização dela foi excelente. Ela contatava essa criança sem máscara e com máscara, para ela ver o rosto dela intimamente. Depois ela começou a pôr a máscara, a professora também fez esse trabalho, para que depois, colocando a máscara, a criança não tivesse aquele choque, ela sentisse que estava confortável ali, com aquelas pessoas que ela já conhecia, que a gente fazia. Então a gente gravava vídeo e mandava para ela. A gente tinha esse contato com e sem máscara, para que ela começasse a conhecer, né? Então, para ela, mandava foto da creche, tirava foto dela, colocava na parede, né? Não apenas dela, de todos os nossos alunos, não é? Mas ela se reconhecia nas fotos da creche. Então, quando ela chegou na creche, ela disse, esse é meu lugar, eu vou aqui. Então, foi muito lindo, assim. Foi bem legal. Bem aquele espaço já, não é? Desta aluna que nós temos no grupo 5, né? Aí nós temos outros que chegaram para trazer sua criança, que essa nós não conhecíamos, não havia nada, era um bebê com 1 ano de idade, né? Que agora está maiorzinho. Então, a gente... Como é que vai ser essa aceitação? A gente não sabia, na realidade, né? E a mãe chegou e disse, olha, estou preocupada, minha criança está em investigação, tem todas, só está faltando um exame, mas os médicos já têm me preparado, meu bebê é autista, e eu estou com o coração assim bem apertadinho de deixar ele o dia todo aqui na creche, né? Então, eu olhei para ela, achei tão fofo ela, né, essa preocupação. Aí a gente chamou a professora da sala de aula e sentamos, conversamos, e a coordenadora pedagógica acompanhou essa conversa. E aí a gente, vamos traçar um plano para que essa mãe seja acolhida e para que essa criança seja acolhida de fato. Então, e assim, havia aquela resistência, a gente preparou ela, que ele não ia... Talvez, sempre no talvez, né? Porque a criança vai nos surpreendendo, tanto positivamente, não, né? como aqueles desafios que vão surgindo durante o tempo. Que a criança vai se alimentar, a criança precisa de alguém que dê banho nela, ela vai dormir, não é? Então, é todo um processo, não é 4 horas e meia dentro da escola. Estamos falando de um expediente integral, onde essa criança vai ser tudo que é mais de precioso para ele, né? Aquele toque no corpo que não pode ser todo mundo. Quem vai dar banho nele? Se ele é autista, nós não podemos rotular também que existe o grau. Cada autista tem seu próprio tipo de autismo. Agora, o acolhimento fez toda a diferença, não é? Fez. Tanto presencialmente, não é? No momento anterior à pandemia, não é? Tanto é que a criança registrou, não é, o bem-estar de estar na escola, como também durante a pandemia, nesse momento online, não é? Então, esse olhar foi bem importante. O online foi bem importante, porque não houve uma quebra total de vínculo. Havia todo um acompanhamento e que fez ela se sentir segura. Porque a tia da televisão agora vai ser a tia que você pode abraçar, que você pode tocar, embora ela esteja lá com todo o equipamento de segurança, porque estamos numa pandemia. Os professores, Eliane, tiveram algum tipo de formação para receber essas crianças? Não, formação propriamente dita. O que nós tivemos foi alguns encontros, tanto durante a pandemia, como após a pandemia, porque a creche ela passou por uma reforma. Então, como as aulas não estavam presenciais, teve uma parte muito boa. Porque a gente teve um certo tempo para se organizar e para que esses profissionais estivessem realmente aptos, né, nessas conversas. Então, a gente teve visitas de psicólogos, a gente pôde conversar com... A experiência das professoras foram muito interessantes, essa socialização de experiências delas mesmas, né? Então, essa professora que a mãezinha chegou com a criança que a gente não sabia,
ela é de formação, ela é psicopedagoga, então foi maravilhoso. Mas a outra que não é, como é que vai ser? Então as próprias colegas fazem, a gente preparou alguns encontros, não é? E a gente solicitou, né, um encontro uma formação com o pessoal da educação especial, e que já fizeram um encontro conosco, sim, antes da pandemia nós já tivemos, eles foram lá, fizeram formação com o grupo, e essas formações são muito importantes, extremamente importantes. Né? Como o ano letivo começou agora, nós não tivemos ainda, mas certamente haverá sim um cronograma dessas formações em loco, inclusive, que ela faz na creche, e é muito importante. Então a gerência vai até a creche, quando acontece algum encontro desse jeito, a gerência se desloca até a creche. É alguém da gerência da educação especial que vai na unidade. Nós tivemos a felicidade de recebê-los e foi bem interessante, foi muito positivo. Então, assim, o planejamento, o acolhimento, o planejamento, os estudos, por mais que não sejam oficiais, oficializados, né, mas a procura pela formação, seja com o professor, colocando as suas experiências, também faz diferença nesse momento de acolher e de trabalhar diariamente com essas crianças, não é, Eliane? É muito importante, porque são muitos os desafios, né? São muitos os desafios da educação especial, né? Então, na educação de uma forma geral e a educação especial também, porque vamos esbarrar pelas nossas próprias deficiências de formação nossa, né, para lidar com determinados aspectos. Então, de repente, nós temos uma colega que já tem uma experiência. Então, essa socialização de experiências dentro da unidade, ela é muito importante. Acolher esse profissional que acolhe, é necessário acolher quem acolhe. Muito. Porque esse profissional também tem suas demandas, né? E ele precisa desse acolhimento. Então, é uma coisa que é necessário um trabalho contínuo com a família, com a criança e com esses profissionais. A gente precisa disso. Eles precisam disso. Então, a gente faz reuniões, né, com os ADIs, por exemplo. Né? O auxiliar de desenvolvimento infantil é aquela criança que vai alimentar, aquele profissional, desculpa, que vai alimentar aquela criança. É o profissional que vai dar banho naquela criança. É o profissional que vai cantar para aquela criança dormir. É né? importante então, que ele tenha, não é? A formação, ela não pode ser só para o professor. Tem que ser voltado para este profissional também, que acolhe. A equipe toda da escola. E aí nós temos o porteiro, nós temos as pessoas. Então, fazer um trabalho que envolva toda a comunidade escolar. E ter o cuidado também de promover nessa conscientização a ideia muito firme que estamos falando de um cidadão, tá certo? Que não é aquele, ele é uma criança com deficiência, que tem direitos, deveres, e que vai ser necessário algumas intervenções para que ele tenha a sua autonomia, a sua aprendizagem, a noção mais ou menos do que seriam as regras, que ele vai... A gente precisa ter um olhar diferenciado, mas a gente não pode também nivelar por baixo a educação do nosso aluno, porque ele é especial. A gente precisa também fazer com que ele chegue. A gente tem que estar ali para avançar. Não é? Então, assim, é um trabalho diário e a gente precisa muito desses profissionais, desse trabalho que faz com que a gente consiga redirecionar as rotas. Né? Então, a coordenação pedagógica, ela é extremamente importante nesse processo. O professor é importante, mas quando eles chegam na escola, eu costumo dizer, seu Flávio, dona Tânia, que são os nossos porteiros, meus amores, o trabalho de vocês é essencial. Vocês são o cartão de visita para a escola. Quando eles chegam, é vocês que eles veem. Então, como é esse acolhimento? Não é? Como são? Então, eles são muito legais mesmo. Parceria mesmo. A parceria é muito boa. É uma eles equipe... se esforçam para aprender. Estamos aprendendo. Todos nós, todos os dias. Não é? Então, veja a importância, perceba a importância de uma equipe que está preparada ou que busca esse preparo para receber essas crianças desde muito pequena, não é? O caso da creche, da educação infantil como um todo, e tratar com essas crianças, lidar com essas crianças
da melhor maneira possível, com igualdade, proporcionando os direitos dela, buscando entendê-las, os deveres, os limites, então desde muito pequenas. Como é importante todo esse cuidado desde a atenção na infância dentro das creches. Eu queria agradecer, Eliane, pela sua participação aqui, virá mais vezes, espero. Espero também visitar a creche, que assim me parece ser um sonho. Está convidada. Um sonho. E eu te aguardo no nosso próximo momento. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários pra gente. Se você trabalha em creche e quiser vir socializar aqui, Eliane falou da importância, não é, do próprio professor socializar as suas experiências. Entre em contato com a gente, que as portas aqui do Educa Recife estão abertas para receber você, professor do AEE, para divulgar o seu trabalho, divulgar a inclusão nas nossas escolas. Até mais!